Oi, gente. Então, eu vim aqui ter uma conversinha com vocês bem rápida, tá? E vou direto ao assunto hoje. Uma coisa mais assim, né, que de extrema utilidade pública. E é o seguinte, mesmo a de Paula tendo feito aquilo lá, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? O carrasco se precipitou, né, falando aquelas bobagens ali. Esse que é o problema, gente, não levar a sério uma coisa que é extremamente séria. Que acaba com vidas de várias mulheres, de várias pessoas, e ele também tem a cumplicidade, né, da Sapa do Pará, que também, na minha opinião, ela deve ser punida também pelos crimes dela, porque trata-se de uma criminosa cúmplice dele. Vocês percebem o jogo de manipulação dela, no privado de um e de outro, pois bem, até no meu ela esteve, para recolher informações sobre ele e fazê-lo voltar até ela e dar mais dinheiro. Então ela comete esse crime de extorquir dinheiro de pessoas mediante coação, ameaças, então ela também é uma criminosa, trata-se de uma criminosa, que chora no privado para conseguir alguma coisa, e é um choro extremamente fake e falso somente para conseguir algo, alguma informação, alguma coisa para ela pegar e extorquir a pessoa. Pedir mais dinheiro, né, gente. É isso que ela vem fazendo. Então eu faço também um apelo para que vocês não passem mais nada para a Sapa do Pará, que é uma pessoa terrível, que provou agora que é uma pessoa de imunda, perigosa também, bandida mesmo, estelionatária, aplica golpes nas pessoas e chora, depois fala que outras pessoas e ajuda o agressor de mulheres, que inclusive falou mal dela, acusou ela de inúmeras coisas terríveis, o próprio marido dela, e eles estão juntamente com ele novamente. Ela, né, praticamente disse que ele falou a verdade sobre o esposo dela, aceita indo até o canal dele, ela mesma pediu desculpas para ele, né. Então eu vou deixar isso aqui com vocês, vocês escutem com bastante atenção. E claro que em alguns vídeos eu levo algumas coisas na brincadeira, porque é uma coisa muito pesada, né, o que ele vem fazendo, essa sapa cúmplice dele, juntamente com o marido dela, que compactua com todos os crimes, mesmo sabendo de tudo que ele fez, até mesmo contra ela, enquanto as outras mulheres estão lutando, né, para tirar esse sujeito daí, e ele acha que, né, falando algumas coisas de mim, assim como ele falou da Mara Caprio, que tiraria as pessoas, né, de perto da gente para que a gente não servisse mais como testemunhas, porque esse é o objetivo, dizer que a pessoa é louca por ele, apaixonada por ele, fez coisas com ele no privado, porque ele que manda essas coisas para dar a entender que as mulheres que são culpadas e ele conseguiu por algum tempo isso e ainda tem algumas pessoas compactuando com ele, criminosas, iguais a ele no privado lá com ele e no canal dele. Pois bem, gente, eu sei algumas coisas sobre o processo que o mesmo me contou, o próprio fulano lá me contou, qual papel seria daquele tal comandante, eu acho que é avião, que ele trabalha, não sei, no avião, como ele me disse, né, o comandante. E ele está no processo, tá, eu sei o que que ele era da senhora dona do apartamento, que veio a falecer. Sei também sobre o marido dela, que ele me contou, né, e de algumas coisas a mais aí que eu não vou falar agora, porque as pessoas não me deram voz para falar, a Vivi de Paula não me deu voz para falar no canal dela, achando que estava fazendo não sei, algo ali, e ela acabou sendo muito infeliz, porque eu poderia dizer várias coisas que sei, várias informações. Inclusive a própria Sapa do Pará me procurou quando brigou com ele aquela primeira vez, que vocês sabem, todos sabem, para pedir endereço de apartamento dele, essas coisas de apartamento não, da casa dele, né, à época. E também me pediu ou chorava muito, eu entendia que o choro era fake, gente, aquele choro dela é falso, tá, é pra conseguir as coisas. E me pedia também, encarecidamente, para que eu desse o endereço dele na Casa do Brasil, esse eu não sei. O endereço que eu tinha,
e ainda tenho, é da casa antiga dele, tá. Que foi até o carrasco que descobriu, alguém descobriu para ele e ele colocou em uma live, e a época que ele veio, né, oferecendo ajudas e etcétera, ele passou esse endereço da casa do Leleca, né, na época ele falava Leleca. O carrasco passou ao vivo no canal dele, mostrou para todos e mandou também para mim, faz muito tempo, e eu guardei em arquivos, em vários locais diferentes, e eu passei para ela, né, na confiança de que ela realmente queria processá-lo e teria fim aqueles problemas que ele vinha fazendo na live dele, com a ajuda de várias outras mulheres escondidas atrás de perfis fakes. E outras, né, até que tem canais também que nós sabemos quem é, como uma delas é a Sapa do Pará, que o povo chama assim, né, gente. Então, ela veio, né, e chorava muito, dizendo que estava sendo vítima, que ela ia tentar até, né, atentar até contra a vida dela, ela usava todo tipo de argumento, e não conhecíamos ela e eu passei, né, o que o carrasco havia me passado há algum tempo atrás. Mas eu devo lembrar que aquele endereço é antigo, ele mudou-se, ele, pelo que eu percebi, ele se mostra em outra residência, né. Então pelo quando ele aparece naquela residência, eu creio que vocês conseguem, né, achar pela cozinha, pelo que ele mostrou ali, o novo endereço dele, creio eu. Para vocês verem quem é que pensa aqui, né, porque pelo jeito até agora o pessoal não teve nem essa ideia, o povo não pensa. Depois, né, a senhora dona de Vivi de Paula, né, foi falar e ela: "Ai, vou tirar ela, vou tirar". Então, eu teria falado tantas coisas, viu, Vivi de Paula, mas enfim, eu não vou falar mais assim, vou ter minhas exigências agora para falar alguma coisa, porque eu não vou mais fazer um papel desse onde que as pessoas não querem, né, dizem ser inteligentes, mas pelo que eu vi ali, só é balela e conversas de fakes que também não tem inteligência, né. Aí quando eu subi, tanto que ela nem percebeu, nada, absolutamente nada, ela cai na do narcisista, nas conversas dele para me despistar, porque obviamente que ele quer me tirar de linha, porque eu sei muita coisa, e eu seria ouvida, né, também pela minha credibilidade, eu não devo nada a ninguém, não tenho passagens em polícia, sou uma pessoa extremamente limpa, é idônea, sou uma pessoa muito bem respeitada na cidade, conheço as pessoas me conhecem bem. Então é obviamente que essas pessoas que ele vai temer, e ele vai dizer outras coisas para ver se consegue se livrar, as coisas que ele me mandou no privado, as conversas, as tentativas até mesmo de tirar minha credibilidade, me difamando, dizendo que eu seria uma louca, pedindo para outras pessoas, pagando dando pizza para aquela mulher vocês veem que a louca é ela, né, que teve o AVC, o louco, na verdade, o louco Muro é ele, né, nós sabemos pelo comportamento dele na plataforma há anos, eu nem dei credibilidade, mas enfim, ele queria tirar minha credibilidade, porque eu sou uma pessoa, uma testemunha, né, de peso. E a Mara Capro também é, né, e ele calou a Mara Capro há algum tempo, né, por muito tempo e agora ela está retornando, assim como eu, ele tentou me calar, ele está tentando calar também a Elvirinha, usando esses artifícios que ele usou, né, para distanciar a mim da Elvirinha, para que ela achasse que ele gostava dela, obviamente ele deve ter falado 1000 coisas, e ela deve ter com certeza ela percebeu agora, ou eu não sei, né, se ele é a única que não percebeu, que ele é uma pessoa terrível, que ele não quer saber de nada, que é o único intuito dele, eu sempre disse isso, só vocês procurarem vídeos mega antigos meu, vários e vários vídeos antigos meus em que eu dizia que ele só gostaria de separar as pessoas para que ninguém ficasse unida, então ele usava esses artifícios de que prefere fulana e não gosta de não sei de quem, que fulana é feia, e que só xinga ele porque é apaixonada, porque quer coisas no privado, sendo que nós sabemos que isso não é verdade, né, ele fala isso para todas, é sempre o mesmo método. Aí fala de sempre ele tentou me pedir que eu mandasse fotos de, né, com trajes menores para ele, eu nunca mandei, nunca caí nessa. E
por causar disputas, né, ele usa o ego realmente das pessoas, muita gente cai nessa. E acaba dizendo: "Não, é paixão, é por causa disso, é por causa daquilo". Gente, não existe ninguém vai se apaixonar por um cretino daquele que faz isso com mulheres, um abusador. Mas, eu não sei o que acontece, que algumas pessoas ficam cegas ali e não conseguem perceber a verdade, né, e só quando ele apronta com a pessoa e fala a mesma coisa com elas, que elas pensam: "Poxa, que justiça que eu fiz com a Natália, com a Mara Caprio", né, agora é com a pessoa. Então, a empatia, gente, tem que haver sempre. Vocês viram quando é com vocês? Porque ele disse, né, que a Vivi de Paula também é apaixonada por ele, é por isso que ela faz as lives atacando ele, porque ele rejeitou ela. Ele usa isso em tudo, gente, até no processo, se vocês procurarem, vai estar lá. Ele dizendo que ela só abriu o processo, a senhora lá, porque o cara não quis mais, porque ela era apaixonada por o cara tal, não quis mais e ele abriu o processo por isso. Isso não existe, gente, a mulher não abriu o processo por isso. Então nós sabemos a verdade que ele sempre inventa isso, eu não sei por que que ele tem essa mania de fazer isso e colocar mulheres umas contra as outras, usando artifícios de físico, a vaidade feminina, a baixa estima, porque isso existe, né, mas a pessoa tem que colocar a inteligência em primeiro lugar, a inteligência emocional, a sua cabeça, a sua sabedoria, e ele coloca as mulheres realmente muitas que estão ali são por despeita mesmo, inveja do crescimento de canal de algumas, pra ficar falando mal do corpo da outra, porque possivelmente já foi xingada, o corpo dela, em vez delas acharem: "Nossa, que ruim isso", xingam outras. Outra coisa que eu sei que ele ingressou na maçonaria, né, ele até colocou fotos na época, com aventalzinho de aprendiz de maçonaria, não sei se ele foi expulso. E eu sei onde a página dessa maçonaria, eu sei já há algum tempo, e eu tinha salvo aqui, mas infelizmente o Juliano foi arrumar meu computador e ele perdeu tudo, né, mas eu tenho, mesmo assim, ainda tenho, né, porque essa maçonaria, eles fazem muitas arrecadações de alimentos na cidade que ele mora, inclusive muitas coisas que ele recebe é de lá, viu, que ele havia recebido. Eles mandam roupa para as famílias, arrecadações de comida, alimentação, muito boa alimentação, assim, que dá para encher 2 geladeiras, principalmente para quem tem filhos, esse local arrecada e ajuda as famílias, tá. E mostra também casas, lá tem a vila também, lá tem a vila dessa maçonaria na cidade, aonde tem casas a preço, assim, bem melhores para morar lá. Eu sei de várias coisas, eu tenho esse link também, agora onde tem a foto dele eu não sei mais, porque o Juliano foi arrumar o computador e perdeu, tenho que mandar o meu HD novamente para repor tudo novamente, que esses links estavam lá. Eu tinha até o link lá salvo da primeira casa onde ele morou, que ele colocou à venda. A primeira casa tinha 2 dormitórios e um banheiro, que era uma casa bem simplesinha dos Estados Unidos, bem pobre mesmo. A primeira casa que ele morou em trailer também. E também, essa segunda casa que eu passei o endereço pra Sapa, mas ela me pediu chorando, gente, me enganando, falando que ia colocar e conseguiu algumas coisas através da Denise, e ela tentava colocar a Denise em disputa comigo, ela vinha no meu privado: "É, a Denise tá me ajudando", ela tá usando isso até com o Bobão, com esse doente dos Estados Unidos, a Milly, e com a Milly esse jogo, que os 2 ali não brigaram ainda, vou falar logo, eu ia falar depois, porque eu não iria entregar antes, né, mas eu vou falar aqui, mas as outras coisas eu só falo se vocês né, caírem em si e ver o erro que cometeram comigo, senão não tem como. Então, ela usa esse jogo também entre essa tal de Milly e esse cara dos Estados Unidos, para eles competirem, né, quem é que vai ser mais glorificado pela Sapa, quem dá mais dinheiro, ela vai glorificar mais, então ela mantém esse jogo. Que eles disputem a amizade dela, que eles fiquem lá brigando por ela, então ela finge choro para massagear o ego tanto de um como de outro. É o que ela faz com todos, gente. Quando ela tá por baixo, ela vem no privado, a manipulação dela é o choro. Ela chora muito, ela pede as coisas e consegue o dinheiro, porque as pessoas são imbecis e acham que todas as pessoas que choram estão sofrendo. Não.
Eu posso muito bem, gente, ela simula o choro, qualquer pessoa pode fazer isso, ela fica assim, ai, a gente vê que não existe choro ali. Ou ela simula um choro, ou até mesmo ela chora lembrando de alguma coisa ruim, da morte de algum irmão, de alguém da família, e o Juliano chegou, meu Deus do céu, bem na hora. Então, gente, às vezes eu não falo algumas coisas porque eu não tenho tempo. O Juliano fica 2 dias aqui dentro de casa e é um trânsito aqui que vai, que entra e sai, é minhas coisas para fazer, é filha, então é por isso que eu não venho muito. Mas eu devo dizer isso para vocês, tá? Ela simula esse choro no privado. Deixa eu mudar de ambiente aqui. Ela simula esse choro em privado, faz tudo isso. E até porque tem gente aqui, gente, aí fica me tirando minha atenção. Então, ela simula esse choro no privado e consegue o que ela quer. É endereço de alguém, seja de formação, e depois ela vai e faz isso tudo que ela vem fazendo. Só que a máscara dela caiu agora, né? Você sabe que todos os privados ela chora para pedir alguma coisa. Ela falava para mim assim, ela falava que a Denise estava ajudando muito a ela na autoestima dela, e que ela deve muito a Denise, devia muito a Denise para que eu ajudasse ela também, entendeu? Ela falava da Denise para que eu falasse, não, eu vou ser mais do que a Denise, eu vou ajudar mais do que a Denise, eu também sou mais boazinha que a Denise. E eu percebi esse jogo faz tempo. E provavelmente ela deveria falar para a Denise a mesma coisa. Essa Sapa é um demônio também, é por isso que ela está até hoje com ele. A Sapa é um demônio também. É uma pessoa terrível que vai continuar dando golpe, ela tem que ser barrada juntamente com ele. E ninguém deve cair nesse choro dela. E depois ela vem na internet, bate no peito, fala que ela é demais, que foi ela que descobriu isso, que foi ela que descobriu aquilo. E cada informação que ela vai descobrindo mais, ela usa ali. E a Josi é um pouco bobona, assim, né? A Josi sabe fazer as coisas dela, mas ela é meio bobona. Vocês viram que eu fui falar? Ela foi, subiu lá, ela quer crédito, ela quer isso, quer aquilo, e ela acaba sendo bobona nessa história. Porque a Sapa no privado só fica chorando para conseguir as coisas. Se você chega lá na frente das pessoas, ela bate no peito e fala que foi ela que soube e vai fazendo. E depois ela vai no privado novamente, chora lá para aquele dos Estados Unidos, chora para Billy, chora para fulana e coloca um para rival do outro. É o mesmo jogo que esse cara dos Estados Unidos faz. Fala para as mulheres que gosta, que é amigo de uma, que é amigo de outra. Aí depois, o que que ele faz? Ele, né, separa as pessoas, coloca em pé de guerra, depois ele detona a pessoa, e depois ele fala que todo mundo é louca, que tá fazendo isso por paixão por ele, e começa a fazer aquele jogo dele lá, que todos sabemos, né? Mandar nudes dele para ver se a pessoa manda também para ele alguma coisa, mexe com a vaidade da pessoa, é o jogo dele, tá? Que você é gordo, ou que você é muito magra, ou que você é horrorosa, ou que você é velha, ou que você é burra, ou que você é louca, ou qualquer coisa que seja, ele inventa, se você não tiver defeito, ele vai inventar qualquer coisa que seja. Essa é a realidade. Então, chega disso, né, gente? Chega. Então eu tenho mais informações, etc. Eu passei realmente, só que eu quero que vocês entendam que é o endereço antigo, que o carrasco que tinha me passado, com fotos da casa. E a Sápia me passou fotos de dentro do banco, né? Algumas coisas de onde ele, sei lá, se era zelador, o que que ele era lá dentro. Ele me dizia que era acima do gerente, um cara que mente pra caramba, me dizia que era acima do gerente, que ele só atendia pessoas que tinha conta com mais de meio milhão no banco, caso isso ele não atenderia de 1 milhão a mais, porque ele não atenderia pessoas que tivessem menos do que isso. Mandava fotos para mim, às vezes, com senhoras idosas, ele falava, essa aqui é mãe e filha, donas de fazenda, ele sempre fez amizade com senhoras bem idosas que moravam só, ou que tinham uma filha mulher, né, que eram sozinhas. Geralmente ele procurava sempre idosas, muitas fotos com pessoas bem idosas, inclusive onde ele mora mesmo, né, lá no estado da Carolina do Norte. Mandava essas fotos, eu achava muito estranho. O Facebook dele tinha muitas idosas, muitas pessoas bem idosas mesmo. Ele conhecia elas com uma idade e o tempo ia passando, a pessoa ficando cada vez mais idosa, né? E era isso, gente, que eu via muito, eu achava tudo muito estranho, sempre com o consentimento da mulher que mora com ele, mãe dos filhos dele, né?
ela via tudo, ela não é uma pessoa que ela sabe de tudo ali, ela sempre consentiu tudo. Eu sei de algumas coisas a mais, só que eu não vou falar aqui, tá, porque vão falar que foi eles que acharam, que foi que eu sou isso, que sou aquilo, me ajudando a ele, assim, dando ponto pra ele. Quando as pessoas me acusam, você está dando ponto pra ele, porque é tudo que ele quer me tirar de linha, porque ele sabe que eu seria ouvida em um processo, ele sabe que eu sou uma pessoa limpa, que tenho vida limpa, que eu não sou bandida, que eu não tenho nenhum tipo de problema na internet, que foi ele que fez isso aí, então ele óbvio que ele quer tirar de linha, assim como Mara Caprio, que ficou ausente bastante tempo assistindo ali, talvez, quando ela poderia, né, e a Amora Alves também, viu, foi vítima dele, uma das vítimas, só que eu, Mara Caprio e até mesmo a Amora Alves não tem coisas que possa ser usada contra mim, contra a Mara, porque somos de família, não tem essas coisas assim. E tudo que ele fizer, que ele fez é crime. Expor a morte do meu filho, né, e aquelas pessoas do chat também, que não mostram o rosto, que estão lá, que estavam lá digitando, a pessoa que entregou também, eu quero saber quem é, porque não tem como ele saber, a não ser investigando a minha vida, não tem como ele saber nem o nome do meu filho, eu nunca disse o nome dos meus filhos para ele, nem nas redes sociais, só falei depois da morte dele, porque ele já tinha colocado lá o nome do meu filho. Mas ninguém sabia o nome do meu filho. Posso garantir, ninguém sabia da morte. Ele tem que dizer quem contou para ele sobre a morte do meu filho, como que soube disso, né? Até mesmo antes de mim, porque não tinha como ele saber o sobrenome do meu filho, o nome que eu nunca disse, nome da minha outra filha, não tinha como ele saber, porque são coisas que estavam, nem mesmo eu poderia fazer algo, porque estava na mão de juiz, em segredo de juiz, entendeu? Por isso que eu não poderia ficar falando nomes deles na internet, porque o juiz, né, não permitia isso. É por isso. E ele trouxe a público a morte, né, que porque estava a público lá, numa emissora de Ribeirão Preto, então como que ele soube, se até mesmo eu fiquei sabendo dias depois, que eu não estava assistindo nada na internet, depois me falaram que ele estava falando disso. E eu estava muito abalada, porque foi uma morte muito estranha da noite para o dia, mas a questão é como ele soube daquilo, quem contou para ele. Então a razão de que eu desbloqueei ele novamente nessa época foi para descobrir quem entregou para ele. Ele ficou me enrolando, dizendo que foi uma mulher que entrou lá e colocou um link, sendo que links só podem colocar moderadores. Ninguém mais pode colocar link de nada. Então ele fez uma investigação da minha vida, alguém contou para ele, ele tem que entregar quem é que falou sobre a morte do meu filho para ele, ele não tinha como ele descobrir isso, jamais. Não tinha nada sobre meu filho na internet, não tinha nada, nada, nem o nome do meu filho. Então são coisas extremamente estranhas, macabras, que ele vem fazendo contra as pessoas. É uma pessoa que deve ser barrado, né, se ele tiver algum problema mental que faz ele fazer esse tipo de coisa, e se ele comete esse crime, ele é uma pessoa inimputável perante a justiça, porque ele sempre se vale da doença dele, que ele teve, na hora do vamos ver, ele se vale disso. Então, se ele for isso, então que a família dele barre e tire ele, e os responsáveis por ele vão ser punidos, né? Vão ser processados e punidos, porque deixar a internet para uma pessoa desse tipo, de alta periculosidade, como ele se apresentou ser até hoje, não é verdade, gente? É motivo de ficarem, as pessoas ficam abismadas. E é isso, tá? Até por segurança, eu não gosto de demonstrar algumas coisas, mas eu estou segura e sei o que eu estou fazendo. Só que, né, gente, não é porque a pessoa tem um canal e coloca as coisas no canal para ter visualização que as pessoas vão fazer uma coisa dessa, né? Dizer que é verdade o que o cara fala, sabendo que é mentira, que o cara sempre faz isso com todos. Então, eu fiquei super chateada, porque eu ia falar algumas coisas depois, né? Mas aí o Carrasco começou a falar. Que é o Carlos, né, "Ai, porque você não sei o quê", então aquilo atrapalhou tudo, atrapalhou muito, né, a minha colaboração, eu estava ali para colaborar, mas eu obviamente que primeiro eu teria que falar sobre aquele assunto,
que o Carlos estava colocando ali na live, né, que não é verdade aquilo ali. Falando que eu não entreguei, sendo que eu entreguei, me acusando, então aquilo lá foi ponto para ele. E ele até tentou se aproveitar disso, né, é uma coisa que ele está tentando se aproveitar, ele usa todo tipo de artimanhas, truques baixos, que ninguém acredita mais, ninguém tudo que aquele cara fala, gente, nós sabemos que é mentira e mesmo quando ele fala uma verdade, fica duvidoso, porque de tanto que ele já mentiu. É um mentiroso, né, ele induz a pessoa a fazer alguma coisa para depois dizer que a pessoa não presta e que é uma pessoa boa. Então tá, viu, pessoal, porque brincadeiras é brincadeiras e o que é sério é sério. Mas eu só vou falar essas outras coisas, só vou passar, né, mediante outras coisas, né, porque eu exijo respeito e muita gente aí não teve isso comigo, mas que eu sei muitas coisas, eu sei. E não pense que eu fiquei calada, que é por isso que ele tenta me tirar de linha, mas muita gente aí cooperou com isso, viu. Cooperou para que ele ficasse fazendo tudo o que ele faz até hoje, por duvidar das pessoas, por acreditar no que ele fala, nas mentiras dele. Então, pense 1000 vezes antes de acreditar numa mentira que aquele cara fala, tá. É isso que eu tenho para dizer por enquanto.